O que me traz hoje à tribuna desta casa são duas questões que podem parecer recorrentes, e de fato o são. Refiro-me ao que continua acontecendo à saúde e à segurança pública no meu estado, em Sergipe. O jornal Sinforme, jornal de grande circulação no nosso estado, trouxe esta semana uma matéria sobre os constantes problemas com equipamento de radioterapia do Hospital de Urgência de Sergipe, que, mais uma vez, está quebrado e os pacientes sem o atendimento adequado. Imagine, senhor presidente, se a luta contra o câncer já é difícil, imagine pela frente encontrando obstáculos fruto da omissão, fruto do ato desumano, fruto da incompetência e da maldade, quando um estado como o meu só tem praticamente um aparelho de radioterapia funcionando, e mesmo assim muito antigo. Todos nós sabemos que o atraso no diagnóstico e no tratamento do câncer pode ser decisivo entre a vida e a morte do indivíduo portador da doença. Fui coordenador da oncologia do USE e sei que o aparelho que lá existe já tem mais de 14 anos de uso. Agora, mais uma vez, está quebrado e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, vejam bem, senhores e senhoras senadores, deve ser recuperado num prazo de 15 dias. E outros dizem que o prazo vai muito mais além do que isso. E até lá, como ficam estes pacientes? Com certeza, senhor presidente, muitas mortes existirão. Quem irá pagar por essa omissão, por esse descaso? Pior que é um descaso frequente, muito frequente. Enquanto isso, o secretário de Estado da Saúde afirmou em entrevista concedida ao jornal Sinforme que, abre aspas, temos que agir, temos que seguir a técnica. Não podemos viver à base de impressões, de sentimentos ou de angústia dos pacientes. Eles precisam sim de tratamento, mas temos que observar a orientação médica e seguir o protocolo. Fecha aspas. Sinceramente, senhor presidente, esse argumento é lamentável. É um argumento de quem parece não conhecer a realidade oncológica do nosso estado. Parece que o governo assumiu ontem, mas só que o governo que lá está, já está por quase 10 anos, senhor presidente, o que só piora as argumentações. Ninguém contrai uma doença, seja ela qual for, porque quer. Depois, não é o paciente quem elege o tratamento. Porém, uma vez que é indicado e iniciado, o mesmo não deve ser descontinuado, não pode ser interrompido. Se isso acontecer, é extremamente desumano, principalmente numa situação como essa, onde todos sabem que o aparelho precisa de manutenção, principalmente pela idade dele, senhor presidente. Em alguns centros já nem se usa aparelhos com tamanha idade. Nessa mesma matéria, quando o secretário foi indagado sobre o novo equipamento de radioterapia que está sendo adquirido pelo Ministério da Saúde, ainda, lembro, na gestão do ministro Padilha, já se falava da aquisição de 81 aparelhos de radioterapia para o Brasil e que Sergipe seria contemplado com um desses aparelhos, cuja previsão de instalação se inicie em 60 dias. Disse o secretário, abre aspas, tem 16 anos que implantaram o primeiro aparelho de radioterapia. Como é que o segundo vai ser implantado em tão pouco tempo? Fecha aspas. Senhor presidente, repito, o governo que lá está, já está lá quase 10 anos. 10 anos! Quanto tempo será necessário para se instalar um novo aparelho de radioterapia? Essas pessoas realmente não têm sentimento, não têm humanidade e não têm compromisso cidadão. O câncer não espera, senhor presidente. É a luta contra um tumor que cresce dia a dia no corpo de quem é portador. E que não espera que equipamentos sejam consertados ou instalados. A doença continua a sua evolução, é o ciclo natural.
E sua situação como essa já está sendo imposta aos pacientes oncológicos em Sergipe, é quase a assinatura de seus atestados de óbitos, o que é muito triste. Não adianta vir com números de tratamento fora do domicílio, pois o TFD, primeiro porque não contempla todos que necessitam do atendimento, mas, sobretudo, porque o paciente deve receber o tratamento adequado, indiscutivelmente, no local onde vive. Mais uma vez, senhores senadores, ainda segundo a matéria, abre aspas, fez-se necessária a intervenção do Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos à Saúde, que já havia ajuizado uma ação civil pública para tentar resolver a situação. Semana passada, a Justiça julgou a ação civil pública procedente e condenou mais uma vez o Estado de Sergipe, o Governo do Estado de Sergipe e a Fundação Hospitalar de Saúde a prestar assistência farmacêutica, bem como outras medidas necessárias ao contínuo tratamento dos pacientes oncológicos do USE, fecha aspas. E segue, abre aspas. Entre as exigências estão a ampliação do serviço de quimioterapia, a atualização de equipamentos de informática e a instalação de um novo sistema de planejamento 3D para os tratamentos radioterápicos realizado no Hospital de Urgência de Sergipe. Fecha aspas. Senhor presidente, o câncer é uma doença que avança de maneira assustadora em todo o mundo, mesmo nos mais poderosos, mesmo nos mais ricos. No Brasil não é diferente, nem tampouco em Sergipe. Por isso, nossa luta é incansável pela construção do Hospital do Câncer no nosso Estado. E quando digo nossa, é nossa mesmo. E minha e de alguns parlamentares que estamos destinando todos os anos, anos após anos, a bancada de Sergipe tem destinado emendas para a construção do Hospital do Câncer, senhor presidente. Já foram 5. Estamos indo para a 6ª, senhor presidente. Verba do orçamento para a construção do hospital e do povo de Sergipe, que efetivamente necessita do atendimento especializado já há muito tempo. Somente em emendas de bancada já foram destinadas para a construção do Hospital do Câncer mais de 143 milhões de reais, o que daria para construir 2 hospitais, construir e equipar 2 hospitais oncológicos. Desses recursos, quase 86 milhões foram perdidos pela falta de projeto. E acredite, senhor presidente, a obra nem começou e o TCU já condenou, antes mesmo de qualquer parede ser construída ou de qualquer tijolo ser construída, já condenou o projeto, o que retardará mais ainda a construção do Hospital do Câncer e o que levará mais ainda ao sofrimento do povo sergipano e, consequentemente, a perdas de muitas vidas e o sofrimento para muitas famílias. E para não dizer perverso, é uma perversidade muito grande com o nosso povo e com a nossa gente. Senhor presidente, colegas senadores, infelizmente, o meu Estado passa por dias difíceis. Vivemos, senhor presidente, não uma crise, não só a crise federal, mas 2 crises. Aquela causada pelo governo federal e a causada pela omissão ou pelas maldades do governo do Estado de Sergipe. Os dias difíceis, senhor presidente, diria que imagináveis alguns anos atrás. Há cerca de um mês, um agente penitenciário foi morto e 2 ficaram feridos dentro do presídio de Nossa Senhora da Glória. Neste dia, durante o plantão, tinha apenas 5 agentes penitenciários para cuidar de mais de 450 presos. Dessa maneira, 19 detentos conseguiram fugir da penitenciária, atirando para todos os lados, colocando em risco várias outras vidas. Pois bem, o Conselho Nacional de Segurança Pública, senhor presidente, Conselho Nacional de Segurança Pública Penitenciária, criado pelo Ministério da Justiça, prevê 5 detentos para um agente penitenciário. Entretanto, em Sergipe, após termos quase 18 detentos para um agente penitenciário, ou seja, 4 vezes mais o que se recomenda. Mas os problemas do sistema prisional no meu Estado vão muito além. Atualmente, estima-se que a população carcerária seja da ordem de mais de 4.500 detentos em Sergipe. E existe apenas 2.500 vagas nos presídios. Vou citar aqui 2 exemplos.
O presídio de Nossa Senhora da Glória, onde aconteceu a fuga que citei anteriormente, que tem capacidade para 185 detentos e hoje abriga mais de 450. Já o complexo penitenciário do Dr. Manuel Carvalho Neto, em São Cristóvão, a capacidade é de 800 presos e hoje abriga mais de 2.400. Sem dúvida, grandes fornalhas prestes a explodir a qualquer momento. Ademais, há 4 anos não existe um regime semiaberto. Acredite, senhor presidente, há 4 anos não existe regime semiaberto em Sergipe. O presídio de Areia Branca, onde essa modalidade de regime era cumprida, foi interditado, foi desativado pelo juiz da Vara de Execuções Penais desde então. Os presos que alcançavam a progressão de suas penas estão sendo postos em liberdade por não ter aonde cumprir a sentença. Acredite, senhoras e senhores senadores. Some-se a tudo que já falei o fato de que, em um período de 4 anos, houve um desligamento de mais de 1.217 policiais militares, tendo em vista o ingresso de mais de 600 novos policiais este ano e o anúncio da convocação de outros 300 oriundos do concurso realizado em 2014. Ainda assim, não supre o número de policiais militares desligados. Enquanto isso, a violência só aumenta em todo o estado de Sergipe. E aqui gostaria de contar-lhes um fato, mostrado em uma matéria exibida pela TV Atalaia, emissora afiliada à Rede Record, na qual foi mostrada na delegacia de Laranjeiras. A pessoa que estava atendendo as ocorrências era um guarda municipal, que estava tirando o plantão dos agentes e escrivães. Uma verdadeira usurpação da função pública e um total descaso com a população. Entretanto, ficamos sabendo que esse tipo de caso acontece com muita frequência em outras cidades do interior do estado. Em verdade, a Polícia Civil de Sergipe também está com seus quadros, tanto de agente quanto de escrivães, defasado, extremamente defasado. Enquanto isso, senhor presidente, a violência avança cada dia e deixamos de ser um dos mais pacatos e tranquilos estados brasileiros para nos tornarmos, lamentavelmente, um dos mais humanos, porque não temos saúde pública digna, porque não temos o Hospital do Câncer, para ser também um dos mais violentos do nosso país, fruto de um governo omisso, de um desgoverno e de gente que não tem um mínimo senso de humanidade. Muito obrigado, senhor presidente.